Fala, meus amigos, tudo na paz? Bom, estamos aqui para mais uma aula de Geografia de Mato Grosso e hoje a nossa ênfase são os aspectos físicos, os aspectos naturais da cidade de Poxoréu, a sudeste de Mato Grosso. Nessa aula vamos analisar a distância da capital, a extensão territorial, a sua localização geográfica, o relevo, a estrutura geológica, a formação geológica, tipos de solo, bacia hidrográfica, clima do município, fazer uma breve reflexão sobre o bioma da cidade de Poxoréu. Bom, esse aqui é um mapa, né? A fonte é o Google Maps e aqui nós temos Poxoréu, tá? Então é um município brasileiro localizado no estado de Mato Grosso que se localiza a uma latitude de 15 graus 50 minutos 14 segundos ao sul da linha do Equador e a uma longitude de 54 graus 23 minutos 21 segundos a oeste do meridiano de Greenwich. E aqui nós temos o município de Poxoréu. Ele tem uma altitude de aproximadamente 450 metros. Vamos lembrar que tem ondulações. Tem regiões que tem 390, tem regiões que tem 250, né? Tem áreas dentro do município. Fica a 290 quilômetros da capital e sua extensão territorial é de aproximadamente 6,9 quilômetros quadrados, segundo dados do IBGE. Vamos ver onde que ele se localiza. Poxoréu se localiza aqui, ó, nessa região aqui, a sudeste de Mato Grosso, no sudeste mato-grossense. Então, Mato Grosso tem, ó, o norte mato-grossense, o nordeste, o sudeste, o centro-sul e o sudoeste mato-grossense. Então, Mato Grosso tem 5 mesorregiões e Poxoréu está a sudeste de Mato Grosso, próxima à cidade de Primavera do Leste, entre Primavera do Leste e Rondonópolis, como vocês podem ver nesse mapa aqui. Tá? Bom, essa mesorregião é a mesorregião 130 e fica na micro-região de Tesouro. Ok? Micro-região de Tesouro, bem aqui nessa região aqui, ó, mesorregião de Primavera do Leste ou Sudeste, né? E fica na micro-região de Tesouro, entre Primavera e Rondonópolis. Vamos falar agora do relevo. O relevo predominante é a depressão do Rio Paraguai. É a depressão do Rio Paraguai. Então nós temos aqui, vamos lembrar que no Brasil nós temos 3 formas de relevo característico: planalto, planície e depressão. E nessa região aqui faz parte da depressão do Rio Paraguai. Tá? Então nós temos aqui a mega depressão do Xingu, que é onde ele está localizado. E a principal forma de relevo turística, né, de destaque, é o que vocês estão vendo na imagem, o Morro da Mesa. Mas nós também conseguimos observar nessa região, além do Morro da Mesa, o Morro da Janela, o Morro dos Irmãos, o Morro do Coelho, o Buraco da Mundica, a Serra Grande, a Serra da Saudade, a Serra Paraíso. Ou seja, nós temos vários pontos que se destacam no relevo da região. A formação geológica são coberturas não dobradas do Fanerozoico, que pertence à subbacia da Bacia do Paraná. Então, vamos pegar aqui. Toda essa região aqui, ó, pegando desde a Chapada dos Parecis, como vocês estão vendo, tá, até o norte do Paraná, nós temos a bacia do Paraná, a bacia sedimentar do Paraná. E nessa região aqui, onde vocês estão vendo, olha só, é a região de Poxoréu. Nesse outro mapa, vocês podem observar que a formação geológica ela tem uma relação direta com o tipo de solo. E nessa região aqui de Poxoréu, né, se caracteriza o latossolo vermelho escuro e o glei pouco úmico, típico de regiões tropicais. Outra característica que é bom observar nessa região é que o solo típico tropical favorece as atividades agrícolas na região, em especial a cultura da soja, do algodão, do milho, a pecuária bovina extensiva, onde os solos são bastante arenosos, né, por causa da formação de pastos. Mas em outra aula a gente vai falar sobre atividade agrícola e vamos voltar nesse mapa de solos. A bacia hidrográfica.
O Brasil tem 12 grandes bacias hidrográficas e Mato Grosso tem 3, a Bacia Amazônica, a Bacia do Tocantins-Araguaia e a Bacia do Paraguai ou Bacia Platina. A Bacia do Paraguai é uma subbacia, né? A Bacia do Paraguai, do Paraná e do Uruguai fazem parte da Bacia Platina ou Bacia do Rio da Prata. E a região de Poxoréu, ela está dentro dessa região aqui, ó, a Bacia do Tocantins-Araguaia. Ok? Bom, nesse mapa nós podemos ver, apesar de aqui, ó, Poxoréu, tá? O Rio das Mortes é um dos principais rios da região e o Rio Vermelho. O Rio das Mortes pertence à Bacia do Tocantins-Araguaia e o Rio Vermelho deságua na região da Bacia do Alto Paraguai ou na Bacia da Prata. Nesse mapa nós também conseguimos ver a hidrografia da região. Esse mapa representa os principais rios de Mato Grosso. Olha, destaque para a nossa região aqui, ó, o Rio das Mortes. Ok? E aqui o Rio Vermelho. O clima, pessoal. Para a gente entender o clima de Poxoréu, a gente precisa entender o tipo climático brasileiro em sua totalidade. Vamos lembrar que o Brasil é um país de extensão territorial muito grande, né? É um país continental. Nós temos aqui o equatorial úmido, que pega boa parte de Mato Grosso, o tropical típico, o tropical semiárido, o tropical marítimo ou úmido, na costa litorânea, né? Essa parte verde mais clarinha que o tropical de altitude, e o subtropical. O subtropical não é tão interessante para a gente, que fica depois do Trópico de Capricórnio, só no sul do Brasil, né? Nessa nossa região aqui nós temos o tropical típico, ou tropical continental, que é quente e úmido. Nós temos 6 meses de chuva, 6 meses de estiagem, com uma precipitação média de 1.750 milímetros. É claro que pode chegar até 2.500 milímetros, variando de um ano para o outro. Tem a temperatura média na casa dos 24 graus, sendo que a máxima já registrada foi de 40 graus e a mínima 0 graus. Segundo a classificação de Köppen, essa região nós temos um clima tropical de savana. É uma alusão ao bioma da região, que é o cerrado savânico ou senso estrito. Vamos falar rapidamente sobre os biomas de Mato Grosso. Mato Grosso, em tese, tem 3 biomas, mas tem também a faixa de transição, que para alguns autores também são considerados como biomas. É por isso que pode haver confusão de um mapa para o outro, tá? Bom, o principal bioma é o cerrado, é o que mais caracteriza a região, está aqui de rosa nesse mapa. E é o que caracteriza a região de Poxoréu. Temos o Pantanal mato-grossense e também o bioma amazônico ao norte e ao sudoeste. Bom, em Poxoréu, pessoal, se vocês observarem aqui, tá, essa região aqui, ó, o bioma ele tem uma relação também com o relevo. Fica entre Chapada, Primavera e Rondonópolis. Então, uma região de planaltos, de chapadas, de serras, tendendo para uma depressão, como vocês podem observar. Então, já é bem mais baixo que Primavera, tem uma altitude menor que Primavera, que Chapada, porém um pouco maior que Rondonópolis. E o bioma que caracteriza essa região é o cerrado. E o cerrado se caracteriza por ter vegetação de pequeno porte, árvores de pequeno porte, com troncos retorcidos, casca grossa, folhas pequenas, né? O solo é do tipo latossolo, geralmente laterítico, com grande acidez, né? Os macronutrientes, como alumínio e ferro, são muito abundantes. Então isso aí acaba influenciando nas práticas agrícolas da região. Ok. Aqui nós podemos ver a localização de Poxoréu, que é próximo à Primavera. Bom, aqui são as fontes, né, de onde eu tirei todas essas informações. É isso aí, pessoal. É uma aula bastante reduzida, mas só de conhecimento geral, para todos vocês que vão prestar o concurso para a cidade de Poxoréu ou para Mato Grosso, ou para aqueles que se interessam pelos estudos da região. No próximo vídeo eu vou falar sobre os aspectos humanos e econômicos. Fiquem com Deus e até a próxima.